Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre a Guerra Fria. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. O termo fria é usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerras por procuração. O conflito foi baseado em torno da luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas potências, após sua aliança temporária e vitória contra a Alemanha nazista em 1945. A doutrina da destruição mutuamente assegurada desencorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados. Além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional, a luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos, como guerra psicológica, campanhas de propaganda, espionagem, embargos econômicos de longo alcance, rivalidade em eventos esportivos e competições tecnológicas como a corrida espacial. O Ocidente era liderado pelos Estados Unidos e por outras nações do primeiro mundo do bloco ocidental que eram geralmente democráticas liberais, mas ligadas a uma rede de estados autoritários, a maioria das quais eram suas ex-colônias. O Oriente era liderado pela União Soviética e seu Partido Comunista, que tiveram influência em todo o Segundo Mundo. O governo dos Estados Unidos apoiou regimes e golpes de direita em todo o mundo, enquanto o governo soviético financiou partidos e revoluções comunistas. Como quase todos os estados coloniais alcançaram a independência no período de 1945 a 1960, tornaram-se campos de batalha do Terceiro Mundo na Guerra Fria. A primeira fase da Guerra Fria começou imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os Estados Unidos criaram a Aliança Militar da OTAN em 1949, apreendendo um ataque soviético e denominaram sua política global contra a contenção da influência soviética. A União Soviética formou o Pacto de Varsóvia em 1955 em resposta à OTAN. As principais crises dessa fase incluíram o bloqueio de Berlim de 1948 a 1949, a Guerra Civil Chinesa de 1927 a 1950, a Guerra da Coreia de 1950 a 1953, a Crise de Suez de 1956, a Crise de Berlim em 1961 e a Crise de mísseis cubanos em 1962. A União Soviética e os EUA competiram por influência na América Latina, no Oriente Médio e nos estados descolonizadores da África e da Ásia. Após a crise dos mísseis cubanos, começou uma nova fase que viu a divisão sino-soviética entre a China e a União Soviética complicar as relações na esfera comunista, enquanto a aliada dos Estados Unidos, a França, começou a exigir maior autonomia de ação. A União Soviética invadiu a Tchecoslováquia para suprimir a Primavera de Praga de 1968, enquanto os Estados Unidos experimentaram turbulências internas do movimento pelos direitos civis e oposição à Guerra do Vietnã. Nos anos 1960 a 1970, um movimento internacional de paz se enraizou entre os cidadãos de todo o mundo. Ocorreram movimentos contra o teste de armas nucleares e pelo desarmamento nuclear, com grandes protestos anti-guerra. Na década de 1970, os dois lados começaram a fazer concessões de paz e segurança, dando início a um período de detensão que viu as conversações estratégicas sobre limitação de armas e os Estados Unidos abrindo relações com a República Popular da China como um contrapeso estratégico para a União Soviética. A Detente entrou em colapso no final da década, com o início da Guerra Soviético-Afegã, em 1979. O início dos anos 1980 foi outro período de tensão elevada.
Os Estados Unidos aumentaram as pressões diplomáticas, militares e econômicas sobre a União Soviética, numa época em que ela já estava sofrendo de estagnação econômica. Em meados da década de 1980, o novo líder soviético Mikhail Gorbachev introduziu as reformas liberalizantes da Glasnost e Perestroika, reorganização de 1987 e encerrou o envolvimento soviético no Afeganistão. As pressões pela soberania nacional se intensificaram na Europa Oriental e Gorbachev se recusou a apoiar militarmente seus governos. O resultado em 1989 foi uma onda de revoluções que, com exceção da Romênia, derrubaram pacificamente todos os governos comunistas da Europa Central e Oriental. O próprio Partido Comunista da União Soviética perdeu o controle na União Soviética e foi banido após uma tentativa de golpe abortada em agosto de 1991. Isso, por sua vez, levou à dissolução formal da União Soviética em dezembro de 1991, à declaração de independência de suas repúblicas constituintes e ao colapso dos governos comunistas em grande parte da África e Ásia. Os Estados Unidos foram deixados como a única superpotência do mundo. A Guerra Fria e seus eventos deixaram um legado significativo. É frequentemente mencionada na cultura popular, especialmente na mídia que apresenta temas de espionagem, principalmente a franquia internacional de livros e filmes de James Bond, e a ameaça da guerra nuclear. Apesar disso, um estado renovado de tensão entre o estado sucessor da União Soviética, a Rússia, e os Estados Unidos nos anos 2010, incluindo seus aliados ocidentais, bem como uma tensão crescente entre uma China cada vez mais poderosa e os Estados Unidos e seus aliados ocidentais passou a ser referido como a Segunda Guerra Fria. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.